Eu achava que faturamento de 6 dígitos era algo para milionário, que era algo que era inatingível. Empresário, tá na sua cabeça. Não seja limitante. Tem que acreditar, cara. Tá, eu acho que o principal diferencial, que era uma crença limitante que mudou. O quanto eu posso faturar? Que 80, 90. Se um dia eu faturasse 100 mil no mês, eu seria, nossa. Cara, não. A ideia é faturar 100 mil todo mês, alguns meses 150, alguns meses 200 e que tirar 300. Seja bem-vindo ao nosso podcast, onde as ideias se encontram. Hoje eu tô aqui com o Rodrigo França, ele é empreendedor no segmento de eventos e de locação de espaços. Ele venceu a pandemia e deu a volta por cima. Então hoje nós vamos falar aqui muito sobre o mercado de eventos e muito mais sobre empreendedorismo, marketing, vendas. Seja bem-vindo, Rodrigo. Obrigado. Estou muito feliz de estar aqui, Caio. Fiquei muito contente com o seu convite. Me sinto lisonjeado de estar participando do nosso podcast. Pô, legal. Bom, Rodrigo, você é multi-empreendedor aí. Conta pra gente aí sobre os seus negócios, as suas credenciais, por favor. Legal. Bom, meu nome é Rodrigo França, eu tenho 45 anos, eu sou empreendedor já há uns 20 anos, mais ou menos. Eu comecei como DJ, né? Sou DJ até hoje, ainda toco nas noites, toco nas festas. E montei uma empresa de som e iluminação, festa de casamento, né, principalmente. E aí, por alguns anos, eu fiquei nesse mercado e surgiu a oportunidade de montar o meu próprio espaço. Montar um espaço de eventos, um salão de festas para focar em festas de casamento, eventos sociais principalmente. Então, eu montei um espaço, chama-se Espaço Palácio, fica em Santo André, bem no centro de Santo André. E aí a gente já está lá há 11 anos trabalhando com festas, casamento, bem focado nesse ramo. E recentemente, há uns 7 anos atrás, surgiu a oportunidade de, em cima do buffet, montar escritórios de coworking. Então, no mesmo prédio, em cima do buffet, eu tenho um coworking e a gente atende também lá, tem quase 50 empresas, tem 16 salas e a gente consegue atender bem lá os empresários e tudo mais. Então, estou muito focado nessa parte também de network, de empreendedorismo. Estou sempre em contato com muitos empreendedores ali da região do ABC, então estou sempre muito envolvido nessas rodas de negócio, nas conversas com os empresários da região. Pô, legal. Eu trago aqui no nosso podcast CEOs, empresários, funcionários públicos, membros de grandes corporações, para a gente falar sobre modelos de negócios, desafios dos setores. Hoje a gente vai focar um pouquinho mais na questão do buffet. Perfeito. Então, como que é hoje o modelo de negócios de buffet, do seu buffet? Tá. Existem diversos modelos de negócio, né? Mas lá no Espaço Palácio a gente trabalha com o que a gente chama de kit festa completa. Então, quando o cliente me contrata, ele contrata já um kit completo para a festa. O que seria esse kit festa completa? É o espaço, o mobiliário, a decoração, comida, bebida, tem segurança, tem recepcionista, tem toda a equipe de garçom, tem o som, tem o DJ, tem a iluminação, o telão. Então eu vendo mesmo o serviço completo. A pessoa vem me contratar e eu entrego o evento todo para ela. O nosso foco principal hoje são noivas. Atendo muita festa de debutante, atendo festa de aniversário, festas de empresa, atendo também formaturas, a gente faz palestras, faz reuniões, mas o foco principal são noivas. Acho que 70%, 80% das minhas clientes são noivas. Ah, maravilha. E você passou pela pandemia aí. Qual que é a diferença do mercado pré-pandemia para o mercado pós-pandemia no segmento de eventos para noivas? Legal. O mercado se profissionalizou bastante, né? Então, antes da pandemia, no mercado de eventos como um todo, tanto na parte de DJ, na parte de espaços, tinha muitas empresas. E algumas empresas talvez não tão sólidas, vamos se dizer assim, né? Empresas que ainda não tinham uma solidez, uma estrutura, não tinha funcionários, não tinha processos. E a pandemia realmente pegou essas empresas, não foi fácil. A gente já tinha um processo, já tinha uma estrutura, já tinha caixa, então a gente estava um pouco mais estruturado, a gente conseguiu passar pela pandemia, mas não foi fácil. A palavra fechar e falência surgiu em algumas rodas de negócio. Chegamos a cogitar essa possibilidade de fechar o espaço, de entregar, devolver dinheiro e tudo mais, mas a gente foi perseverante.
aproveitamos para estudar, aproveitamos o momento que não estávamos fazendo evento para buscar conhecimento. Né? Aprimorar alguns processos, melhorar a questão de custo, melhorar a equipe. E aí, quando a coisa começou a retomar, a gente saiu à frente dos concorrentes e aí começamos a despontar no mercado. E depois da pandemia, tudo mudou. Mas acho que o principal foi isso. Né? Antes da pandemia, tinha todo tipo de empresa no mercado. Depois da pandemia, sobreviveu as que eram mais estruturadas, as empresas mais sérias, que entregavam um trabalho mais correto, mais certinho. Essas se manteram. Você falou que, imagino que deve ter sido uma barra passar pela pandemia. Como que foi essa experiência para você como empresário, principalmente nesse fecha tudo para eventos, foi talvez um dos setores mais afetados. Exatamente. Como que foi, como empresário, a cabeça passar por esse momento e como você conseguiu dar a volta por cima? Cara, para mim, pessoalmente, foi um momento muito difícil, porque a minha esposa pegou Covid. A minha esposa ficou doente, ficou internada, ficou no hospital e teve aquela questão que ainda não tinha vacina. Sabe naquele momento, quando a pandemia estava no período mais grave, que morria 1.000, 2.000 pessoas por dia, a minha esposa pegou Covid neste período. Então, eu também peguei Covid, mas eu não fiquei doente. Então, eu fiquei em casa, isolado. A minha esposa de Covid no hospital. Era aquela época que você não podia visitar. Eu não sei se você se lembra disso, mas não podia visitar. Então, você tinha parecer médicos diário de como estava o seu familiar, né? Então, imagina, né? Tudo fechado. O ramo de eventos ficou 1 ano e 8 meses fechado. Eu fiquei 1 ano e 9 meses sem realizar nenhum evento. A gente remarcou praticamente 30 eventos, cancelou 6 ou 7 eventos, mais ou menos. A gente devolveu o dinheiro para essas pessoas. Então não tinha caixa, eu não tinha dinheiro para devolver. Vendi carro, fiz empréstimo, consegui devolver o dinheiro de todo mundo, conseguimos remarcar todos os eventos, conseguimos cumprir todos os eventos. A minha esposa melhorou, saiu do hospital. E ela ganhou um gatinho por conta disso. E aí deu tudo certo, foi muito legal, mas assim, foi um momento muito difícil. Um momento que eu repensei toda a minha vida, no sentido mesmo pessoal, assim, o que eu estou fazendo, né? Será que vale a pena? Né? Então, mas fui perseverante e deu tudo certo. E como você falou, depois a pandemia foi um filtro. Exato. De empresas sérias, né? Exato. Então, depois da pandemia, o mercado de casamentos mudou bastante. As noivas ficaram mais exigentes. A questão de custos também mudou bastante, porque tudo aumentou muito, né, na pandemia. Não sei se você se recorda disso, mas a carne aumentou muito, a comida aumentou muito, era tudo muito caro. O aluguel, né, o nosso prédio lá é alugado, então o aluguel aumentou muito. O IGPM no ano ali de 2020, 2021 foi de 14%. Então foi muito alto, enfim. E aí tivemos que reestruturar e repensar várias coisas, mas deu certo. Tá aqui firme e forte. Estamos firme e forte, batalhando. Lá na Palladium, como você hoje, qual que é o seu posicionamento e como você faz para se diferenciar das concorrentes e ter um posicionamento único? Legal. O ramo de eventos na região do ABC, Santo André, São Bernardo e São Caetano, é um pouco diferente do ramo de eventos de São Paulo, principalmente na questão de custo, de preço. Então, buffets, fornecedores de eventos na região de São Paulo, capital, é um pouquinho mais elevado o valor. Então, a região do ABC acaba prevalecendo nesse sentido, porque tem um serviço de muito boa qualidade, uma entrega equivalente às de São Paulo, no mesmo nível, mas tem um preço um pouco reduzido, porque é uma outra região, é um outro público, apesar de estar do lado, né? De Santo André para São Paulo é encostado. Mas enfim, então é um pouco mais em conta. E aí a gente foca o nosso marketing principal, e isso a gente fala, a gente tem na nossa página, tem nas nossas campanhas, tem em toda a nossa comunicação, que a gente tem o melhor custo-benefício do ABC. Então o que eu proponho para minha cliente é oferecer a melhor entrega pelo menor preço na minha região. Então eu acho que isso diferencia a gente bastante do mercado, porque eu sempre falo, tem melhor, mas é muito mais caro. E tem no mesmo preço, mas é muito pior. Então a gente realmente se diferencia nesse sentido. Entregar uma coisa de muito boa qualidade num custo muito interessante. Entendi, perfeito. E quando a gente fala em casamento, você não vende a locação de espaço, você vende o dia perfeito. Exato. Como que é a sua promessa de vendas para uma noiva?
Legal. Eu gosto de falar bem essa frase. Eu vou falar até olhando para a câmera. Olha só. Eu não vendo coxinha. Eu não vendo quibe, eu não vendo cadeira, mesa, flor, espaço. Eu vendo sonho, eu vendo memorável, eu vendo inesquecível. Eu vendo a oportunidade única de você, noivinha, conectar o seu sonho e com as pessoas mais importantes da sua vida, realizar o dia mais especial da sua vida. Então essa é a minha proposta, realmente oferecer um dia especial, um dia único e uma proposta diferenciada de serviço. Muito interessante. Realmente, a gente tem que vender o que a pessoa deseja. E não, você não vende um produto, você vende o sonho da pessoa. Como que você faz para materializar esse sonho na cabeça da noiva, sendo que é uma promessa de um dia perfeito? Como que você faz para ela visualizar isso na cabeça dela? Legal. A gente lá no nosso buffet, a gente tem o que a gente chama de visita guiada. Então, quando a noiva agenda, primeiro a gente vai bater um papo, vai entender o que a noiva quer, vai entender o perfil de festa dela, vai apresentar uma proposta com alguns valores, com algumas ideias, vai conduzir ela por alguns caminhos, mostrando como pode acontecer. Em um determinado momento, ela vai agendar uma visita. Quando ela agenda essa visita, é uma visita guiada, é uma visita especial. Então, é uma visita que só vai ter ela no espaço, e aí o vendedor vai conduzir ela por uma experiência. Então ela vai chegar, vai ser recebida, vai imaginar como que é a entrada dela na festa, vai subir até o camarim para imaginar como que vai ser no dia, a troca de roupa, o vestido, o jantar. Depois ela vai vir para a porta do buffet, a gente vai fazer uma entrada com ela. Então toca a música, põe a luz e ela sente a emoção, ela vivencia de certa forma uma mini experiência de como vai ser o dia dela. E aí a gente apresenta todo o espaço, apresenta a pista de dança, apresenta o bar, o mezanino, mostra as louças, e aí a gente põe cheirinho no banheiro, a gente põe luz, põe efeito. Então a gente realmente traz uma experiência, tenta realmente aguçar todos os sentidos da cliente para ela poder, de certa forma, se colocar um pouquinho na festa. Isso é na primeira visita. Muito comum a cliente não fechar na primeira visita. Ela precisa pensar, precisa conversar com o pai, conversar com o marido. Muito comum. Ela vai para casa, pensa e aí ela volta numa segunda visita para uma degustação. Na degustação, então, ela tem toda essa experiência novamente e aí ela senta e ela prova o cardápio que ela escolheu. Então, ela vai provar a coxinha, vai provar a massa, vai provar todos os quitutes, vai tomar um refrigerante, um drink e vai poder, além de experimentar toda a parte de refeição ali que a gente vai servir na festa dela, revivenciar aquela experiência, mini experiência da festa. Então, isso é bem legal, as noivas gostam muito dessa visita guiada. Entendi. Então ela se sente ali no dia, já sente o clima, o cheirinho, exato. É uma experiência sensorial também. Perfeito. Para ela se ver naquele dia. A gente faz uma visita, um cliente de cada vez. É comum alguns buffets fazer um dia de degustação e convida vários casais e faz aquela... Não fazemos dessa forma. A visita é individual, a degustação é individual. Então vai o casal, talvez vai com a família, com o pai, com a mãe, alguma coisa assim, mas é individual, exclusiva para aquele cliente. Entendi. E isso aí, a noiva ela já fez o contato com você e já foi visitar. Como é atender esse público de noivas? Porque aqui eu recebi na semana passada o Fabrício, que ele atende o mercado de luxo. Ele falou que o mercado de luxo ele demanda exclusividade, ele demanda personalização, ele demanda... É diferente da noiva que ela espera que você entenda o que ela está passando. Porque eu sou casado já, e quando a gente ficou noivo, eu sei que a minha esposa pesquisou muito isso. Então, eu entendo esse momento da noiva, que é um momento de tensão, é um momento de ansiedade. Sim. Como que é atender esse público, fazer o atendimento desse público mesmo? Legal, tem que ter muita empatia, né, Caio? Tem que ter muita empatia, tem que se colocar realmente no lugar da pessoa. E aí, a minha esposa também trabalha comigo.
E a minha esposa que faz o pré-atendimento das noivas. Então, assim que a noiva entra em contato com a gente, o primeiro contato é com a minha esposa. E a minha esposa vai se conectar com a cliente, vai se conectar com a noivinha, vai entender o que ela quer, o que ela precisa, qual é o sonho dela, se ela quer uma cerimônia mais suntuosa, se ela quer uma cerimônia mais simples, se ela quer uma festa mega balada, ou se ela quer uma festa mais tranquila, tipo um almoço, se é um jantar, enfim. Vai entender as necessidades dela e vai conectar com ela, mostrando alguns materiais, mostrando alguns vídeos e tentando realmente se colocar no lugar dela. Quando a noiva realmente demonstra o interesse e levanta a mão para agendar a visita, né? Aí a gente passa para o vendedor. E aí o vendedor, na hora que vai dar o primeiro atendimento, ele já tem brifado todas as características da festa dela. Então, o pré-atendimento faz todo um briefing do cliente, deixa tudo anotado na ficha do cliente. A gente usa CRM, né? Para ter todos os dados do cliente. E quando esse cliente vai para o vendedor já sabe de todo o histórico, da conversa, do perfil. E aí o atendimento é muito mais exclusivo. Realmente, tem que atender cada cliente como se fosse única. Por mais que a gente faça festa todos os fins de semana, faz festa no sábado, faz festa no domingo, tá todo final de semana fazendo festa, cada festa é única. Cada noiva é única. Eu tenho que atender cada cliente como se fosse um evento único, exclusivo. Eu costumo falar para os garçons que trabalham lá com a gente o seguinte: quando você for servir a mesa dos clientes, vai levar o salgadinho como se fosse para sua avó. Como se fosse pro seu vozinho, pra sua vozinha, pra sua mãe. Já pensou você levando um prato pra sua mãe? Né? Você põe com todo carinho, com todo cuidado. Então a gente tem bastante esse cuidado com o evento, né? Realmente trazer uma proposta única, uma proposta diferenciada. Uhum. Entendi. Realmente atender como se fosse para sua família. É isso. E para um empreendedor que está começando, que ainda tem algumas dúvidas, o que você falaria para ele que é, sei lá, 3 pontos importantes que ele não pode pecar no buffet dele? Legal. Cara, a primeira coisa é essa questão do atendimento, né? Realmente entender que cada evento é único. Cada noiva tem que ser tratada de um jeito. A gente tem uma noiva que tem um poder aquisitivo maior, ela tem uma noiva que tem um poder aquisitivo menor, e cada uma tem que ser tratada de um jeito, tem que explicar todos os detalhes, tem que realmente ser uma coisa diferenciada. Ela tem que entender que ela é única. Esse acho que é o principal ponto, né? Se colocar no lugar da noiva, entender ela e tratar ela como única. Isso é essencial. Outra questão é a entrega. Prometeu, tem que entregar. Isso é inegociável, entendeu? Ah, mas a carne aumentou. Ah, mas tá caro. Tem que entregar. Se o buffet vai ter um prejuízo, o problema é do buffet. A entrega tem que ser impecável. Não dá para economizar no detalhe. Não dá para economizar na coxinha. Não dá para economizar, entendeu? Então, se a gente vende, a gente vai entregar da melhor forma possível. Vai entregar a coisa mais perfeita possível. Ainda se você tiver prejuízo. Porque a entrega é indiscutível. Então, acho que esse é o segundo ponto. Entender a cliente como única e realmente entregar o que você prometeu de forma excepcional, excelente, sem vírgulas, sem senãos. Né? Acho que esse é o segundo ponto. E depois, eu acho que investir no marketing digital. Né? O marketing digital, hoje em dia, é o que faz a diferença no negócio. Não tem jeito. Ter uma agência de marketing, contratar um gestor de tráfego, investir no marketing, porque isso vai realmente alavancar o negócio. Uhum, perfeito, entendi. E como que você faz essa gestão? Porque um casamento, às vezes ela vai fechar hoje e o casamento vai ser daqui a um ano. Como que você faz essa gestão desse preço futuro? Legal. Eu já faço, hoje quando eu entrego a proposta de valor, eu já entrego com o preço futuro. Então eu tenho valores para esse ano, eu tenho valores para 2026 e eu já abri tabela para 2027. Então você noivinha que já está pesquisando para 2027 na região do ABC em São Paulo, já pode procurar a gente que a gente já tem valores. Então já tem ali um sobrepreço, imaginando como é que vai ser a inflação, os custos e tudo mais. Mas e se aumentar muito? E se a inflação, a carne triplicar de preço? Aí o problema é meu. Eu assumo, eu banco e, como eu falei, eu vou entregar. Mesmo se eu tiver prejuízo. É assim que a gente trabalha. Perfeito. É a autorresponsabilidade. Né? Exato, você vendeu, tem que entregar. Falando agora de aquisição de clientes. Você falou aí que o terceiro pilar é o marketing digital. Quando que você começou a utilizar na sua empresa?
o digital? Cara, desde o início. Desde o início a gente já entendeu que precisava estar no digital. Mas no começo, principalmente antes da pandemia, a gente não entendia muito. Eu não entendia muito, né? Então, eu contratei algumas agências, não fui muito bem recebido. Eu acho que as agências que eu contratei não tiveram uma entrega legal. E aí a gente patinou muito. Porque fazia tráfego e não trazia resultado, investia em marketing e não tinha resultado, fazia postagem e não tinha resultado. E aí a gente foi aprimorando, foi alinhando as coisas. E hoje em dia eu não trabalho com agência, eu mesmo que faço o marketing da minha empresa. Eu que cuido de todo o tráfego, eu que cuido das redes sociais, a gente cuida de tudo. Mas tem que estudar muito para isso, né? Então eu sugiro, se você que está começando, contrate uma agência decente, uma agência que entregue, como a 2C, por exemplo, né? Sim. Do Caio e da Cíntia, que vai ter uma entrega legal. Eu passei já por esse momento e hoje em dia eu mesmo faço meu tráfego. Mas tem que ter o marketing digital, não tenha dúvida. Sim. Eu sempre falo que se você não tem condições de contratar uma agência agora, você tem que aprender e começar a fazer sozinho mesmo. Depois, conforme você ter alguns resultados, começar a entrar algum caixa, você investe numa agência. Mas se você não tem condições de investir agora, aprende. Vai no YouTube, procura lá o Thiago Tesma, o Pedro Sobral. Exato. Aprende, coloca lá em prática. Algum micro resultado você vai ter já para começar a dar os seus primeiros passos. É isso mesmo. Qual que hoje... Quanto representa do seu faturamento hoje as vendas do digital? 90% para mais. Porque a gente tem pouca recorrência, no sentido de que a pessoa casa uma vez só. Sim. A gente já está fazendo casamento, bodas de 10 anos. Como a gente está 11 anos no mercado, então alguns clientes que casaram lá no início já estão voltando para fazer a festa de 10 anos. Mas olha, passou 10 anos por eles voltarem na recorrência. Então, mesmo às vezes a pessoa casa, tem filho, vai fazer a festa de 15 anos, demora 15 anos, então a recorrência é mais difícil. Então, todo momento é público novo. E aí o marketing digital acho que é 90% do... Você estava me falando aqui nos bastidores que a sua empresa ela saiu ali de um faturamento na casa dos 20 mil, que já bateu mais de 150 mil em alguns meses. Eu queria saber como que você fez para chegar nesse faturamento. Cara, não é da noite para o dia, né? Você trabalha com marketing digital, você sabe muito bem disso. As coisas não acontecem da noite para o dia. É um trabalho de formiguinha que você vai fazendo no dia a dia. Então, alinhar toda a comunicação da empresa. Antes de você ir para o marketing digital, antes de você divulgar a sua empresa na internet, você precisa ter a casa em ordem. Né? Você tem que ter toda a estrutura de atendimento, você tem que ter uma proposta bem condizente com o que você vai entregar, um preço ajustado, tem que ter os vendedores treinados, aí tem que fazer um site legal, enfim, você tem que fazer todo o meio de campo. Então assim, Caio, eu não conseguiria te falar uma coisa que eu fiz que foi diferencial e que fez o resultado. É um conjunto de coisas. É uma coisa que você faz no dia a dia, todos os dias. Todo dia eu olho campanha, todo dia eu olho como que está performando as campanhas, eu aumento uma palavra, eu tiro outra palavra. Então, a gente tem que mexer todo dia. Você trabalha com isso, você sabe. Não é simples, não é fácil, mas dá para fazer e o resultado vem. Você falou aí de CRM, que o primeiro passo é você ajustar o seu atendimento. Como que você utiliza o CRM? Qual que é a importância do CRM para o seu negócio? Cara, é essencial, porque é muito lead, né? Então, lead, para quem não sabe, é aquele cliente que acaba de chegar, o cliente novo, né? O cliente que chega na sua empresa. Então, é muito lead. A gente recebe, acho que de 80 a 90 leads por dia. Então, imagina, cara, 80 noivas chamando a equipe para perguntar sobre casamento, sobre festa. Então é muita coisa, a gente não dá conta. Então tem que ter um sistema onde você cadastra todos os clientes, coloca o e-mail, o telefone, coloca toda a conversa, coloca toda a negociação e você pode ir acompanhando. É interessante porque o CRM vai te dar os alertas, né? Então, a gente tem toda uma cadência de atendimento, então tem um fluxo de atendimento com prazos, com entregas para o cliente, né? Então, o CRM ajuda muito nesse sentido, para você poder dar um atendimento legal para os clientes, né?
Ah, perfeito. O CRM, então, ele é para você receber esses leads. Então, organizou ali o seu processo comercial para receber essas noivas que chegam. Você precisa ter uma proposta. A sua proposta, você manda por PDF antes? Como que você faz a sua proposta? Isso, a gente, logo no primeiro atendimento, a gente primeiro entende o que a noiva quer. Assim que a gente consegue entender mais ou menos a data, o tipo de evento, o número de convidados, a gente consegue formalizar uma proposta e a gente envia por PDF. Envia para o WhatsApp, por e-mail, e aí a gente vai conversando com a noiva, explicando para ela o que está naquela proposta. Porque a nossa proposta tem, acho que 18 páginas. Tá? Porque é uma apresentação. Eu estou vendendo um sonho, cara. Entendeu? Não é uma folhinha. Eu tenho que explicar para ela o que é essa entrega, né? Um evento completo. E aí, então, a gente envia a proposta, manda áudio, liga e aí explica todos os detalhes. Quando a noiva está bem ciente de toda a proposta, entende o que a gente enviou para ela, às vezes ela agenda de vir conhecer. E aí que a gente vai fazer aquela visita guiada que eu comentei. Entendi, perfeito. Então, a gente tem ali o sistema de vendas, a gente tem uma proposta. Para essa noiva chegar, você faz Google Ads. Exato. Google Ads, Meta Ads menos, faço também. Mas o Google Ads acho que é o principal. E a Google Ads eu trabalho com 3 tipos de campanhas. Eu faço uma campanha de pesquisa de palavra-chave, usando as palavras-chave mais específicas do meu ramo. Eu faço campanha de vídeo. Eu coloco vídeo no YouTube para tentar converter a noivinha que está pesquisando na internet e tal. E faço uma campanha de remarketing para aquele cliente que entrou no meu site, que viu minhas propostas, viu minha campanha, ele ser reimpactado com uma chamada para voltar para conversar com a gente. Isso é o Google Ads, mas antes disso, do Google Ads, tem a etapa também de definição do público-alvo. Sem Qual dúvida. que é a importância de fazer uma boa definição de público-alvo? Cara, essencial. Essencial, tá? Você que é empresário, presta atenção nessa dica, gente. É essencial você definir o público-alvo que você quer atingir. Porque às vezes a gente trabalha numa empresa, né? Você tem empresa há 10 anos, 15 anos, você fala, eu já sei quem é meu público. Eu já sei quem que eu atendo fulano, assim, assim, assim. Não é bem assim, gente. A definição de público-alvo vai muito além. Vai muito além. Você precisa entender as características do seu cliente, né? Do seu cliente perfeito, do seu avatar. Não é assim que o pessoal fala? O avatar, o cliente avatar. Então, quando você consegue entender as necessidades do cliente, as dores do cliente, o que ele precisa, de que forma ele quer ser atendido, a linguagem que o seu cliente fala, né? A linguagem que o seu cliente vai te entender e vai conectar com você. Então isso faz muita diferença no negócio. Então, é aquilo que eu estava comentando, né? Primeiro tem que preparar a base, preparar a casa, para depois ir para o digital, para depois poder fazer campanha e buscar esse cliente perfeito. Sim, sim. A base, ela é um público-alvo bem definido. Exato. Uma landing page bem feita, voltada para esse público-alvo e uma promessa clara, para depois a gente conseguir trazer essas pessoas através do tráfego pago. Você tem também uma landing page? Isso, a gente tem mais de uma landing page, né? Então tem uma landing page para noiva, uma landing page para debutante, tem uma landing page que vem das campanhas de vídeo, que é uma outra landing page que tem uma outra linguagem para quem assistiu o vídeo, então já vem com uma outra cabeça. Então a gente tem algumas landing page, cada landing page performa diferente com o público, e aí a mistura disso tudo é que traz o resultado final. Entendi, perfeito. Então, no Google Ads, são as campanhas, a campanha de pesquisa, ela vai pegar as pessoas que estão buscando ali buffet em Santo André. Exato. O vídeo vai pegar as noivas que estão ali navegando no YouTube ou em sites parceiros. Exato. E o display vai pegar ali pessoas que estão navegando em sites parceiros e YouTube também. E vai pegar a parte do Google. E como que são as campanhas de meta que você faz? Cara, eu faço as campanhas de meta mais focada em promoções. Então eu faço uma campanha, por exemplo, a gente fez uma campanha em novembro que era a campanha do Black Friday. Então a gente fez um monte de ação, vídeo, foto, carrossel, falando da campanha de Black Friday, que era um desconto exclusivo só para aquele mês. Em janeiro a gente teve uma promoção de aniversário,
A gente fez aniversário de buffet 11 anos. Então a noiva que fechava naquele mês ganhava um brinde. A gente fez a promoção nesse sentido. Em fevereiro a gente tinha uma promoção que era o milkshake. A noiva fechava a festa, ganhava milkshake durante o evento para tomar. Todos os convidados ganhavam milkshake, era bem legal. E aí também a gente faz uma campanha no YouTube, no Facebook, no Instagram, põe vídeo, põe carrossel e aí vai específico para esse público que quer uma promoção, que quer um brinde, né? E aí isso ajuda a complementar os clientes que vêm do Google. Perfeito. Então a gente tem ali nas redes sociais, nos parceiros Google, fecha o ciclo desse público-alvo que a gente consegue alcançar ali noivas, né, na Meta, no Google também, mulheres que noivaram recentemente. Então isso aí é uma segmentação que a gente consegue atingir essas pessoas que o Google sabe tudo da gente, né? Sem dúvida, sem dúvida. Tem que fazer campanha, tem que ir pro digital. E é interessante, né? Porque assim, o meu negócio não é digital. A festa não é digital. A visita não é digital, a degustação não é digital, mas eu preciso anunciar no digital, eu preciso trabalhar o marketing digital para trazer a cliente para dentro da minha empresa, para uma visita, para uma degustação. Sim, sim. Eu vi aqui o seu histórico de faturamento. O que você mudou no seu atendimento que ajudou a aumentar o seu faturamento? Cara, foi uma série de ações, né? Mas uma coisa que foi muito interessante foi o treinamento com o vendedor. Então, esse vendedor está comigo há 3 anos já. E é um vendedor muito competente, converte muito. Mas ele tinha algumas dificuldades de converter o cliente no momento final, né? Então, a gente foi buscar um treinamento de oratória. Olha que interessante. Às vezes a gente fica pensando em treinamentos de venda, né? Fazer um treinamento de venda, um treinamento de técnica, né? Tem um monte de técnica de venda que tem uns nomes diferentes. Enfim, cara, precisava de um treinamento de oratória, de postura, sabe? Entonação de voz e gesticulação. Isso fez a diferença. Incrível, né? Sim. Incrível. Curso de oratória para vendedores. Recomendo. Para todo mundo que vai trabalhar na área de venda, fazer um curso de oratória. Isso foi muito legal. Mas a gente fez diversas coisas. Eu dividi o atendimento, né? Antes o vendedor ele pegava o lead, logo que ele chegava no começo do funil, pegava o lead e ia trabalhando o lead até o fechamento. Hoje não. Tem um SDR, que é a minha esposa, que faz o pré-atendimento. Então a minha esposa conversa, conecta, apresenta. Depois ela passa o cliente para o vendedor. O vendedor faz a visita guiada, a degustação, e aí quando fecha, passa para mim, que aí eu cuido da parte de sucesso do cliente, do onboard de contratação, dos primeiros detalhes, e aí eu faço essa parte. Então a gente dividiu toda essa parte de venda em três pessoas, né? E aí conseguiu ficar muito mais específico, muito mais preciso, muito mais cirúrgico, porque cada um atua em um momento do cliente. Entendi. Realmente... você tem um SDR que faz ali até o filtro para não chegar todos aqueles leads para o vendedor final, né? E a questão de pesquisa de satisfação. Você faz pesquisas de satisfação também com os clientes? Como que funciona e onde você usa essas pesquisas? Legal. A pesquisa de satisfação é muito importante, né? Para a gente poder, aquilo que eu comentei com você, né? De a gente entender quem é o cliente, entender o perfil, montar o avatar, a gente precisa ouvir nosso cliente. Você precisa ouvir o seu cliente, seja coisas boas ou coisas ruins. Você precisa ouvir o seu cliente, entender, interpretar e fazer as mudanças necessárias. Então, a gente tem pesquisas de satisfação. A gente hoje tem 3 pesquisas. Uma pesquisa que é quando o cliente faz a visita e não fecha. Então, a gente entende por que ele não fechou, o que ele não gostou, qual é o buffet que ele fechou, e aí a gente consegue tirar algumas informações dessa pesquisa. A gente tem uma outra pesquisa quando ele vem, faz a visita e fecha, e a gente entende por que ele fechou, o que ele gostou, né? Qual foi o diferencial, se a negociação foi bacana, e a gente tira algumas informações daí. E a gente tem uma última pesquisa que é depois que a gente entrega a festa. Quando a gente conclui a entrega do evento, no pós-evento, a gente manda uma pesquisa para ele falar o feedback, né? Como é que foi a entrega, se estava tudo gostoso, se realmente aquela promessa que a gente fez no começo foi atendida. E aí é interessante, porque a gente entende aonde a gente está errando, aonde a gente pode melhorar.
E a gente consegue entender muito a linguagem do cliente. Consegue entender qual foi o ponto que mais chamou a atenção dele. Então o cliente vai falar assim, eu gostei muito disso. Nossa, a comida. A comida foi um diferencial. Aí o outro fala a mesma coisa, a comida. A comida estava excelente. Aí o outro fala a mesma coisa. Você fala, opa, então o meu forte é a comida. Então quando eu for vender para uma próxima noiva, eu preciso focar nisso. Porque a comida é algo que elas notam, que elas pontuam e que é um ponto importante. Então a gente vai conseguindo entender a linguagem do cliente. Pesquisa é muito importante. Você empresário que não está fazendo pesquisa, você está perdendo dinheiro. Sim, sim, com certeza. Até para entender o porquê, aonde você está errando também. Exato, exato. É isso destacar mesmo. os pontos fortes e corrigir os pontos fracos. Nessa sua escalada de faturamento, você aumentou o investimento em tráfego ou esse aumento do faturamento veio em decorrente dessa melhoria do processo comercial? Caio, é difícil, né? A resposta é a mesma que eu já te dei. Peço até desculpas. Mas assim, não é uma coisa. É o conjunto. É o conjunto. Então, aumentei sim o investimento em tráfego. Mas eu não diria que foi apenas isso. Porque se eu só aumentasse o investimento em tráfego, ia aumentar o resultado, mas talvez não tão expressivamente. Se eu só melhorasse os processos, ia aumentar. Se eu só fizesse o treinamento de oratória, entende? Mas sim, todo o conjunto fez realmente a diferença no número. Entendi. E falando agora de mentalidade, uma crença que há 6 anos atrás você tinha, que hoje você não tem mais, você fala assim, isso aí, cara, que você derrubou assim. Que pergunta interessante. Porque recentemente eu estava conversando isso com a minha equipe. Eu tinha uma crença limitante. O quanto eu podia faturar num mês. Eu achava que faturamento de 6 dígitos era algo para milionário. Eu achava que era algo que era inatingível. Eu achava, imagina, vender 100 mil num mês é uma coisa que, cara, não é para seres humanos normais. Empresário, tá na sua cabeça. Não seja limitante. Entendeu? Tem que acreditar, cara. Tem que acreditar. Eu acho que o principal diferencial, falar, né, essa pergunta que você fez, o que mudou na minha cabeça, que era uma crença limitante que mudou? O quanto eu posso faturar? Eu achava que 80, 90, se um dia eu faturasse 100 mil no mês, eu seria, nossa, cara, não. Tá aí. A ideia é faturar 100 mil todo mês, alguns meses 150, alguns meses 200 e que tirar 300. Né? Então é possível. E como que você quebrou essa crença faturando, mas exato. Como que foi o início de você conseguir quebrar essa barreira? Que foi o... eu sei que não existe virada de chave, que você falou que é a constância. É a constância. Então, o que é a virada de chave para você chegar nesse valor? Cara, o que eu posso pontuar não tem uma coisa, é a constância, mas assim, a emoção. Porque é só um número. Mas quando você atinge aquele número, assim, quando você me fez essa pergunta, a coisa que me veio na cabeça foi o dia que eu olhei, que eu peguei esse contrato, que a gente bateu os 6 dígitos, eu peguei o contrato, eu tava preenchendo a tabela lá com as coisas, fazendo um onboard do cliente e tal, meu olho encheu de água. Então, esse momento me marcou. Então, assim, não foi nem o que eu fiz, mas, assim, o fato de ter atingido 6 dígitos em 30 dias. Então, isso, meu olho encheu de lágrimas, assim, eu estava preenchendo as tabelas, tal, meu olho cheio de água. Então, isso realmente é uma coisa que me limitava e me desbloqueou, e agora eu quero todo mês. Sim. Eu quero todo mês. Não, agora é só pra cima. É isso. E eu sei, todo episódio aqui eu cito uma frase do Napoleon Hill, que é... Todo fracasso é uma semente de uma vitória igual ou maior. Qual que foi uma situação na sua carreira aí? Eu sei que teve a pandemia, teve muitas, mas deve ter tido outras situações que você pensou que não ia dar e veio surpreendentemente bem. Cara, eu acho que quando eu dispensei a última agência de marketing que estava trabalhando para mim, e aí meu pensamento foi, e agora?
Então eu vou abandonar o marketing digital? Então eu vou voltar a fazer panfletinho, entregar nas portas? Vou fazer outdoor? Vou fazer faixa na cidade? O que eu vou fazer, né? Então foi um momento que eu repensei, falei, será que eu vou? Será que eu não vou? E aí eu conheci os nomes que você falou, né? Thiago Tesman, Pedro Sobral e outros players que estão no mercado. Comecei a estudar, comecei a ver vídeo e tal. E aí comecei a aprender e fui fazendo uma coisinha aqui, outra coisinha ali, bem devagar. Bem a passos de tartaruga. Mas foi dando resultado. Então todo mês eu fazia uma coisinha, tinha resultado. Eu falei, opa, então... Aí fazia outra coisinha, tinha resultado. Aí fazia uma outra coisinha, tinha resultado. Então, à medida que eu ia fazendo as coisas, o resultado ia vindo. E aí teve aquele momento que eu falei, não, agora eu preciso realmente então estudar isso. Eu preciso entender o que é tráfego pago, eu preciso entender o que é marketing digital. E aí eu fui estudar, me aprofundar, fazer mentoria, buscar conhecimento para poder realmente investir e fazer a diferença. Então acho que foi por aí. Quando eu dispensei a agência porque não tinha resultado, eu pagava e não tinha resultado, pagava e não tinha resultado. E aí fui começar a estudar. Entendi. Hoje a gente faz parte de uma mentoria do Extremo Black e além de todo o conhecimento que a gente tem, da ambiência, eu queria saber de você qual que é a importância de fazer parte de um grupo de networking, um grupo de mentoria, um grupo que fornece essa estrutura para te impulsionar. Cara, isso é incrível. Eu não tinha noção quanto isso é importante. Eu diria que eu melhorei como pessoa. Eu melhorei como ser humano. Eu não estou falando nem de empresário. Eu sou um cara mais calmo. Eu sou um cara mais consciente com a vida, com a natureza, com os animais, com a minha religiosidade, né, com Deus. Então é essencial. Eu acho que todo mundo devia participar de grupos de mentoria, grupos de negócio, ou se o cara corre, participar de um grupo de corrida, se o cara anda de bicicleta, participar de um grupo de bike, independente, mas assim, quando você se junta com pessoas que têm o mesmo propósito, seja da saúde, seja de negócios, seja da igreja, faz muito sentido, cara. Te traz para o mesmo caminho, te ajuda, te fortalece. Então, no momento de baixa, te trazem para cima. No momento que você também está muito alto, eles falam, opa, dá uma segurada aí, né? Por aí. Então, é importante. É muito importante. Sim, sim, com certeza. Principalmente esse apoio, né? Que a gente sabe que a vida do empreendedor é uma montanha-russa, né? Então, um dia... Só que é uma montanha-russa que vai sempre para cima, sempre crescendo. Só que a gente tem o dip, né? Que é o vale que a gente tem que passar e nesse momento a gente tem que ter forças para continuar. É isso mesmo. Falando agora questão de motivação, que você faz para se manter firme e forte? Cara, eu sou um cara muito motivado internamente. Eu acredito muito no processo, sabe? Então eu sempre acho que vai dar certo. Tá tudo acabado e eu acho que vai dar certo. Não, vai dar certo, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. Uhum. Então eu sou um cara muito positivo nesse sentido. Então eu acho que é muito meu, né? Isso. Então, isso é legal porque eu consigo motivar muito a minha equipe. Eu consigo motivar muitas pessoas que estão comigo, né? Eu sempre estou impulsionando, eu sempre estou, vamos galera, vamos que vai dar certo, vamos, agora vai conseguir, agora, então é isso, mas é uma coisa muito interna minha, eu não diria que é alguma coisa externa, apesar de os grupos de mentoria também ajudar nesse sentido, mas isso eu já tinha, de natureza, eu sou esse cara. Questão da liderança, você é líder de quantos? Eu sou líder de 5. Uhum. É porque são 3 empresas, né? Uhum. Então, no buffet são 3, no Cork são 2. E na empresa de DJ é só eu só cuido de mim mesmo. Já tive uma estrutura maior, mas depois da pandemia eu dei uma reduzida e hoje em dia eu cuido só da minha carreira de DJ mesmo. E como você cuida da questão da cultura da empresa? Cara, eu peco um pouco nisso, viu? Porque eu sou um cara muito motivado internamente e tento motivar todo mundo. Mas a questão de cultura, de redigir alguma coisa, de preparar alguma coisa, eu peco.
A minha esposa me fala isso, você precisa fazer mais ações assim, você precisa fazer isso, fazer aquilo. Precisa comprar ovo de Páscoa pra equipe. Então eu peco, mas não é por mal, cara. Sabe aquela coisa do empresário que tá na correria do dia a dia e tal e acaba não vendo alguns detalhes. Eu preciso melhorar isso. Isso é um ponto meu que eu já pontuei que esse ano eu preciso melhorar isso. Entendi. Falando para os empreendedores aí, eu esqueci de falar uma coisa que eu gostaria aqui da questão de marketing digital. O que você acha, voltando no assunto de marketing digital, que é um erro que 90% dos empreendedores fazem no digital? Cara, querer cortar caminho. Querer o resultado da noite pro dia. O resultado não vem da noite pro dia. Você pode ter a melhor agência do mundo, a 2C, por exemplo. O resultado não vem da noite pro dia. Você precisa investir e aí vai fazer o tráfego, vai vir cliente, e aí você precisa melhorar internamente o atendimento, precisa melhorar a captação do cliente, as suas propostas, a sua entrega, e aí isso vai te dar um resultado, e aí você vai investir mais, e aí vai vir mais cliente, aí você vai ter um outro problema. Então é o conjunto. O grande erro do empresário é falar assim, vou pôr R$1.000 do Google e o mês que vem eu quero faturar 3.000. Não é assim que funciona, não é bem por aí. Tem que trabalhar muito, e fazendo as coisas aos poucos, o resultado vem. O marketing traz resultado, tá? Mas é devagarzinho. Não é da noite pro dia. É um trabalho a médio prazo, longo prazo. Principalmente porque as ferramentas elas trabalham com inteligência artificial e dados. Então, o primeiro mês vai coletar dados, segundo mês vai coletar mais dados, a gente vai ajustando as campanhas, vai apertando os parafusos, até que depois de alguns meses a gente tenha um resultado mais consolidado, né? Exato. O empresário precisa alinhar a expectativa, né, cara? Eu sou um cara que precisa alinhar minha expectativa todos os dias, porque eu sempre tô lá em cima, assim, a energia, né? Sempre querendo mais e tal. E eu preciso, calma, respira, não é por aí. Então é isso, a gente que é empresário precisa alinhar a expectativa. Vai dar certo. Dá certo, funciona, mas é um degrauzinho de cada vez. Aos poucos. Sim. Seguir o processo com constância, como você falou, e confiar no processo. Isso. Você, hoje, como que você faz para inovar nesse seu segmento? Você faz inovações ou você foca em entregar o que você já tem consolidado? Como que você trabalha essa questão de trazer inovações? Cara, a gente tenta trazer inovações, mas as inovações no meu mercado não tem muito a ver com tecnologia. Por exemplo, assim, trazer um prato diferente para o cardápio. Então, a gente está implementando, por exemplo, um risoto. Então, a gente vai trazer algumas opções de risoto para incluir no cardápio. Na questão lá da pista, da balada, a gente está investindo em equipamentos novos, que tem uma luminosidade diferente, que vai dar mais um efeito. A gente vai fazer uma reforma agora na fachada, vai pintar a fachada do buffet. Então, a gente sempre está tentando melhorar, mas não tem muito a ver com tecnologia. Mas são inovações, são uma proposta melhor do que o que era antes. Uma coisa que eu acho importante pontuar é um detalhe que a gente está querendo fazer, que eu acho que vai fazer bastante diferença, já estamos fazendo na verdade, né? É oferecer uma consultoria do dia sem nenhum custo. A gente já está fazendo isso. Então, o cliente contrata, a gente oferece todo aquele pacote da festa completa e, além disso, a gente dá a consultoria para o cliente do dia. Então, a hora que a noiva chega, eu ajudo ela a descer do carro, eu levo ela até o camarim, aí eu levo o prato para ela, eu sirvo ela, eu ajudo ela a prender o vestido, aí eu ajudo ela a descer da escada, aí na hora que ela entra, eu pego a champanhe, ajudo eles a estourar champanhe, sirvo eles. Então, eu dou toda essa consultoria do dia, eu dou todo um atendimento personalizado para o casal no dia do evento. Isso a gente já está fazendo e isso é bem legal, os clientes gostam bastante. É interessante mesmo, porque a cerimonialista, às vezes, ela está correndo, resolvendo pepino, né? Exato. Não, então, e a nossa ideia é retirar a cerimonialista. Não trazer a necessidade da contratação de um cerimonialista. Então, a noiva consegue contratar o nosso serviço e não precisa gastar com a cerimonialista. É como se fosse um plus, né? Ela está contratando o buffet e levando um cerimonialista no pacote.
Ah, interessante. Você já vem com tudo, né? Você falou que você já vem com buffet, fotógrafo vocês têm também? Não, fotógrafo a gente indica parceiros. Indica parceiros. O que vocês não fornecem ali, vocês têm os parceiros, a rede parceira. Exato. Aí a gente indica, a gente pode até às vezes viabilizar alguma coisa, no sentido de tentar um desconto, falar, poxa, é um cliente especial, ajuda aqui e tal. A gente sempre tenta ajudar para o cliente realmente se sentir abraçado pelo buffet, né? Para ver que realmente a gente está preocupado em entregar o melhor para ele. Mas a gente faz só uma indicação. E feiras de noivas vocês participam? Já participei no passado. Antes da pandemia, a gente participava bastante. Hoje em dia, inviabiliza. Depois que o tráfego digital chegou nas nossas vidas, cara, não tem nada que equivala, né? Então, você fazia uma feira, você gastava lá 50 mil reais para montar stand, ia 5 dias de evento, e equipe, tudo. Se eu pôr hoje em dia 5 mil reais no 50 mil reais de tráfego... Entendeu? Então não dá conta de não dá atender. conta. Então não tem vantagem fazer uma feira hoje em dia para o ramo de casamento. É muito mais interessante, menos trabalho. Obviamente que tem que estar tudo preparado, site preparado, aquela conversa toda que a gente já teve. Mas você investe no tráfego e vai vir um resultado muito mais interessante. Sim, com certeza. Isso que você falou é muito interessante porque realmente antes da pandemia era muito forte feira de noivas. E realmente o investimento, se você pegar o investimento de uma feira e colocar no tráfego, você não vai dar conta de atender no WhatsApp, porque depois da pandemia digitalizou tudo. É isso mesmo. Então hoje quem não está online, quem não está investindo em tráfego, está deixando uma baita oportunidade na mesa. É isso mesmo. Hoje o Rodrigo falou aqui que 90% do faturamento dele vem do tráfego, então se você não está investindo ainda, está na hora de começar. Estamos seguindo aqui para os minutos finais. Quero saber aí, Rodrigo, deixa aí uma mensagem para o empreendedor do segmento de eventos que deseja melhorar então o seu atendimento, o seu negócio, o que ele pode fazer? Cara, eu vou ser repetitivo, né? Vou falar uma coisa que eu já falei. Foca no cliente, tá? Foca no cliente, foca na entrega, foca em realmente proporcionar um dia especial, um dia único para o seu cliente. Eu acho que essa é a diferença, pelo menos para o meu ramo de eventos, né? Para o ramo de casamento e tudo mais. Foca no cliente, foca em fazer a entrega diferenciada, entenda o cliente como único, como uma pessoa especial, um dia único, e aí isso funciona. É dessa forma que a gente vem trabalhando. E eu queria também que você deixasse uma mensagem para o empreendedor comum que ainda não investe no digital. Tá. Então, para o empreendedor comum, eu vou falar uma coisa que eu falei recentemente numa outra live. Muito mais coisa dá errada do que dá certo. No seu dia, na hora que você acorda, até a hora que você vai dormir, todos os dias, muito mais coisa dá errado do que dá certo. O carro quebra, o farol fecha, você perde a hora, a criança chora, não é? Aí você pisa na poça d'água, aí chove, aí faz calor. Então, as coisas acontecem, as coisas dão errado, nem tudo é perfeito. Mas isso não é motivo para desanimar. A gente tem que continuar perseverante, tem que continuar no nosso sonho, continuar batalhando, porque uma hora vai dar certo. E quando der certo e você estiver pronto, aí você vai fazer a diferença. Muito bom. Bom, hoje eu estive aqui com o Rodrigo França, ele é empresário, espero que você tenha gostado. Rodrigo, fala o que você quiser aí pro pessoal, deixa suas redes. Esqueci de falar. Fala pra noivinha aí, que a noiva aqui da região de São Paulo, de Santo André, que precisa do serviço de buffet, precisa de uma assessoria, como que ela encontra você? Legal, a gente tem o site, né, espaçopalazium.com.br, acho que é bem fácil de achar, tá? Espaço Palazium, tem YouTube, tem Instagram, tem Facebook, Espaço Palazium. O que eu posso falar para você, obrigado por essa oportunidade. Estou muito feliz de estar aqui, de verdade. Foi um prazer participar desse... Pena que foi tão rápido, já acabou, gente. Foi tão rápido. Passa rápido mesmo. E para noivinha aí, da região do ABC, você vai casar? Você precisa de um espaço? Você precisa de alguém que te entenda? Você precisa de alguém que entregue o dia mais especial da sua vida? Liga pra gente. Tenho certeza que você não vai se arrepender. Obrigado, Rodrigo. Bom, esse foi mais um episódio do nosso podcast.
Hoje falamos aqui sobre marketing, sobre vendas, sobre ferramentas, sobre o universo aí do mercado de casamentos. Estive aqui com o Rodrigo França. Muito obrigado, Rodrigo. Prazer. Espero que você tenha gostado. Procura o Rodrigo lá nas redes sociais, noivinha. Se você precisa aí de uma agência para fazer o seu tráfego, você sabe agora como o tráfego é importante para o seu negócio. Entra lá 2cmarketing.com.br, que é a 2C Marketing. Nós vamos te atender com todo prazer. Um grande abraço e nos vemos no próximo nosso podcast. Valeu, galera! Valeu!